O Via Justiça de hoje é sobre a Lei da Liberdade Econômica. Nossos convidados, o desembargador Bruno Terra Dias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rômulo Brasil, especialista em direito do consumidor. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Lei da Liberdade Econômica de 20 de setembro de 2019 reduz a intervenção do Estado nas atividades econômicas. Doutor Bruno, como analisar a lei em face dos princípios econômicos da Constituição de 88? A Constituição de 88 foi concebida num momento muito específico. Por quê? Porque ela estava ainda no auge do pensamento social europeu, né, que veio a ser superado, ou pelo menos modificado, com a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, essas coisas todas. Mas isso não significou atraso. Mas, de qualquer maneira, isso significa que os artigos 170 a 174 da Constituição, que tratam dessa matéria, mereciam hoje, com a atualização pela qual passou o mundo, uma revisão de pensamento para adequação não simplesmente ao que há no regime interno das relações econômicas, trabalhistas, sociais e contratuais, mas também pelo que se vislumbra nas relações internacionais, podendo, então, melhor adequar o mercado brasileiro e as relações dos agentes econômicos brasileiros interna e externamente. Quer dizer que é correto afirmar que a lei veio regular os artigos 170 e 174 da Constituição? Sim, mudando as realidades socioambientais e também as realidades de economia e gestão pública, era necessário ter uma lei que fornecesse um entendimento atualizado para esses artigos, de tal forma a viabilizar o nosso mercado interno, a captação de recursos externos e o enfrentamento das dificuldades econômicas externas. E o senhor, doutor Rômulo, como advogado, como vê a Lei da Liberdade Econômica? Eu vejo a lei com bons olhos, é necessária num momento em que o país passa por uma crise financeira, crise econômica, e o que nós percebemos na prática, a bem da verdade, é um excesso de burocratização da máquina administrativa, da máquina governamental. Então, para se abrir uma empresa, às vezes o cidadão ele tem interesse em abrir uma empresa em determinado segmento comercial ou industrial, empresarial, e não consegue em razão do excesso da burocratização. Então, a lei veio em uma boa hora, igualando, tornando justo, no mesmo patamar, o cidadão e o governo. Assim como, em dado momento, em 88, a Constituição fez a previsão de leis que viessem a defender o consumidor, e pouco tempo depois nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor, porque naquele momento percebia-se uma desigualdade de forças entre empresário, entre empreendedor e consumidor, entre fornecedor e consumidor. Então a mesma coisa ocorreu agora, necessária a legislação, o Estado intervir, trazendo esse corpo jurídico, essa lei, para diminuir a desigualdade entre Estado e cidadão, permitindo com que, de forma direta, fomente o mercado, atividade empresarial, geração de empregos, etc. Desembargador Bruno, o senhor falou da Constituição de 88, mas, historicamente, como entender a Lei da Liberdade Econômica em relação às demais constituições brasileiras? Foi uma mudança muito brusca. Ah, sem dúvida. Se nós vamos pensar que nós temos constituições desde 1824, que é a primeira Constituição Imperial, mas vamos entender a partir da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, que é a nossa primeira Constituição republicana, essa Constituição trouxe o modelo de Estado americano. Não é? Só que, com a questão, o Estado americano tornou-se uma federação pela união
das autonomias com a cessão das soberanias regionais, criando uma entidade superior. No Brasil, nós tínhamos um Estado unitário que se fragmentou em unidades. Então, o processo da federalização foi diferente, mas, ao mesmo tempo, ainda sob o regime da Constituição de 1891, as nossas relações sociais, trabalhistas, empresariais, não se pautaram pelo modelo americano, que era favorecedor do empreendedorismo, né, e da chamada segurança das relações jurídicas, mas se pautou exatamente pelo modelo europeu, da busca de segurança do trabalhador, ainda que em prejuízo das relações empresariais. Isso trouxe um conflito ideológico, um pouco de esquizofrenia, né? Porque adota-se um Estado com uma ideia e uma prática social com outra ideia. Esse momento, agora, nessa escalada evolucionista, passando por cima da Constituição de 34, da 37, de 46, da 67, da Emenda Constitucional número 1 de 69, chegando direto na Constituição de 88, mesmo considerada a Constituição de 88, essa é uma mudança significativa, porque ela está toda elaborada com o pensamento europeu. E essa lei traz a ideia de Chicago, o pensamento americano, que não é um retorno ao laissez-faire do século XIX, mas é, sim, liberalização da economia. Até que ponto o Estado deve intervir na economia? Deve ou não intervir? Essa é uma questão polêmica. Nós somos as ruas de Belo Horizonte saber o que as pessoas acham disso. Veja só. Ele deve se interferir na economia a fim de garantir os direitos do trabalhador, para que não vire essa bagunça toda que está acontecendo agora, que a gente fala que está interferindo, mas ao mesmo tempo as empresas dominam tudo e quem domina o Brasil não é a política, é basicamente quem tem dinheiro, os grandes milionários e as grandes empresas. Você vê aqui quantas e quantas pessoas fecharam suas portas porque dava emprego para 10 pessoas, 5 pessoas. Porque o Brasil só tem incentivo às empresas grandes, igual a Fiat, a Manchester, são empresas que é grande e essas têm incentivo. E só que não é só elas que dão emprego. Em 98 eu era uma pequena, trabalhava por mim, tinha uma pequena empresa, trabalhava com bolsas. E como foi nós prejudicados? Porque abriram portas para os de fora, os chineses e outros países de fora e fecharam as portas para nós daqui do estado e nós brasileiros. Então tem que interferir para nos ajudar e não ajudar os de fora. Acho que é dever do Estado cuidar não só da economia, como de outros aspectos também. Eu acho que é dever dele cuidar de todo o país hoje, ainda mais nessa turbulência que a gente vive. E ele já faz o seu papel com a taxa Selic, que vem caindo agora, que é bom de uma certa forma para a economia. E ele que toma conta dessa parte. Eu acho fundamental o Estado se interferir totalmente na economia hoje do país. Tem que ter um tipo de interferência do Estado justamente para salvaguardar o que os trabalhadores mesmo precisam, porque cada pessoa tem um trabalho diferente, tem necessidades diferentes, e se você deixar tudo com o liberalismo, com o mercado se regulando, não vai ter um pensamento no trabalhador. Doutor Rômulo, como o senhor viu a fala popular? Eu vi com muita clareza, muita sabedoria do cidadão, porque a lei realmente ela vem em decorrência. Se formos avaliar atentamente, a própria criação da lei, ela já traz, já reflete a intervenção do Estado. Já é o Estado intervindo com a criação da lei para que a lei proteja o cidadão, proteja o trabalhador, desburocratizando a máquina administrativa, facilitando, dando igualdade de forças entre o empresário e o empregado, entre o trabalhador e o gestor. Doutor Bruno, o senhor comenta a fala popular no próximo bloco. Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e a Lei de Liberdade Econômica, que fez mudanças em diversos ramos do ordenamento jurídico brasileiro. Participam do programa o desembargador Bruno Terra Dias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rômulo Brasil, especialista em direito do consumidor. Doutor Bruno, o senhor agora para comentar a fala popular do bloco anterior, as pessoas enfatizando as dificuldades do empreendedorismo. Sim. Como nós falávamos, houve uma mudança, ou se propõe uma mudança de cultura, né, da segurança europeia para o risco americano, digamos assim. Mas é claro, essa mudança de cultura, ela ocorre dentro de um quadro constitucional socializante típico de 1988. Portanto, não é um retorno ao laissez-faire do século XIX, de forma nenhuma. Não há isto. Há que se obedecer todas as garantias sociais do trabalhador, há que se obedecer às garantias dos direitos do consumidor, mas o que se procura fazer é facilitar o acesso do empreendedor à regularidade, né? E isso se dá através da ideia de igualdade, mas a igualdade no empreendedorismo, o que significa não o favorecimento específico e exclusivo a grandes empreendedores, mas o favorecimento a todos os empreendedores. Lembrando que o pequeno empreendimento é aquilo que movimenta 60% da nossa economia. E é uma das raras vezes em que se vê o legislador se preocupando muito atentamente com a igualdade da ideia de empreendimento, de uma forma que não é simplesmente reativa, mas é proativa. Ou seja, não está esperando o problema para buscar uma solução. Está antecipando os problemas que se veem no horizonte próximo e diferido para buscar uma solução antes que eles aconteçam. Isso é raro no Brasil. É uma mudança importante, como nós dizíamos antes, tanto para as relações internas quanto para as relações econômicas internacionais. Doutor Rômulo, o que a Lei da Liberdade Econômica muda no ordenamento jurídico brasileiro? Foram mudanças expressivas? Sim, sem dúvida alguma. Eu ressaltaria algumas alterações no ordenamento jurídico trabalhista, como, por exemplo, a liberdade de o empresário com até 20 funcionários não tem em seu estabelecimento comercial o relógio de ponto. Antes a doutrina entendia que esse número seria até 10. Tá? A doutrina e a jurisprudência entendia que estabelecimentos empresariais que tivessem mais de 10 funcionários precisariam do relógio de ponto. Agora são mais de 20. E abrindo inclusive a possibilidade de, através de acordos coletivos ou individuais, relativizar essa exigência desse relógio de ponto. Então vem alterar diversos pontos e sempre, no meu entendimento, positivo, necessário, dado o momento econômico que o país passa. No direito civil, doutor Bruno, quais foram as mudanças mais importantes? Olha, o que eu vejo de mais importante mesmo, a par de algumas mudanças no direito societário tendentes ao favorecimento da formalização da atividade empresarial, mas é uma mudança específica no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque esse instituto, que já era trabalhado antes do Código Civil de 2002, mas era trabalhado mais em doutrina e tinha dificuldade de aceitação, ele veio no Código Civil de 2002, nos artigos 49 e 50, mas veio com uma largueza que levou o pequeno empreendedor a situações difíceis, porque facilmente se identificava a confusão patrimonial entre empreendedor e empreendimento, e isso, em determinadas medidas, acabava levando ao fracasso do próprio empreendimento e o fracasso pessoal do empreendedor. Com a colocação agora de que, salvo as situações de fraude, não haverá a confusão patrimonial, isso significa o quê?
isso significa o fortalecimento da ideia empresarial, mas significa também uma necessidade de maior atenção no relacionamento entre empresas, ou seja, eu, se sou empresário, vou contratar com outro, eu tenho que ter maior atenção na solidez daquele empresário, né? Porque eu sei que se houver uma situação X de inadimplência, eu só alcançarei o patrimônio pessoal dele se eu demonstrar a fraude. Isso combina também com o Código de Processo Civil de 2015, porque ele prestigia o devido processo legal e exige o procedimento específico, que não era observado antes, né? O juiz identificava uma dada situação e declarava o afastamento da personalidade jurídica. Agora não, você tem um incidente específico para isso, tem o devido processo legal para isso e exige-se maior responsabilidade nas relações empresariais. Algo importante, mas para o empresariado exige maior responsabilidade no trato com o outro. O senhor veja, doutor Rômulo, o senhor falou das mudanças no direito trabalhista, mudanças no direito civil, tem também mudanças no direito urbanístico, não é isso? Sim, sim. Quais foram as outras que o senhor destacaria? Olha, eu gostaria, num primeiro momento, Carlos, de comentar o ponto de vista do doutor Bruno, que realmente veio interferir na esfera civil com muita sabedoria. A desconsideração da personalidade jurídica, isso na prática, o pequeno empresário ele vinha, abria um empreendimento, dava início ao exercício de uma atividade, por motivos alheios à vontade dele, ele quebrava, ele falia e vinha a execução e adentrava a desconsideração da personalidade jurídica e adentrava no patrimônio pessoal dele. Alcançava o patrimônio pessoal dele sem esse pré-requisito hoje, que é a exigência da fraude. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. A Lei da Liberdade Econômica é o nosso tema de hoje no Via Justiça. Participando do programa, o desembargador Bruno Terra Dias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rômulo Brasil, especialista em direito do consumidor. Doutor Bruno, como estados e municípios deverão agir de acordo com a nova lei? Estados e municípios, observado o princípio federativo, terão a sua autonomia assegurada. No entanto, como essa lei fixa princípios gerais, né, e especialmente no que condiz com as competências concorrentes, estados e municípios deverão observar na adaptação aos princípios gerais as suas peculiaridades, né, mas seguindo esses princípios gerais. A federação traz essa ideia muito interessante, né? Há situações em que a competência é exclusivamente federal, ou estadual, ou municipal, e há situações em que a competência é concorrente. Os três atuam juntos. Quando é assim, a União expede as normas gerais, que são complementadas por estados e municípios de acordo com as suas peculiaridades. Doutor Rômulo, entre os princípios que norteiam o disposto na lei está o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Pergunto para o senhor, a lei empodera agora o particular até que ponto? Olha, eu acho que antes de empoderar, ela vem desburocratizando, ela vem facilitando, liberando o caminho para que o empreendedor ele realmente empreenda, tá? Empoderamento, eu não entendo, às vezes de uma forma indireta sim, mas o mais interessante é a paridade de condições. Então, hoje o empreendedor, e aí o empreendedor
pequeno e médio, ele, com a desburocratização, como, por exemplo, a falta de exigência, a não necessidade de exigência de alvará de funcionamento sanitário e ambiental para exercer uma atividade empresarial, desde que não cause atentado ao meio ambiente. Então, diversas desburocratizações, facilitações que, sem dúvida alguma, vai fomentar o mercado, vai fomentar o trabalho, vai fomentar a atividade econômica do país. Doutor Bruno, a interpretação do negócio jurídico nessa nova lei, no Código Civil, né, se baseia agora na livre pactuação. Eu pergunto para o senhor, ou seja, as partes poderão pactuar livremente, né, essas regras de interpretação. A lei está perdendo força para os pactos? Não. Curiosamente não, porque ao contrário do que pode sugerir uma leitura apressada da lei nesse aspecto, né, já estava lá no Código Civil de 2002, como no Código Civil de 1916, né, que na interpretação do negócio jurídico se observará mais a intenção do que a forma. Né? Agora se especifica mais, né, dizendo da liberdade de pactuação, mas já era regra hermenêutica antiga, e Carlos Maximiliano nisso, né, lá nos idos de 1918 já dizia que não há intérprete melhor do negócio jurídico do que o seu partícipe. Ora, nós estamos apenas agora especificando que nos casos em que a lei não exigir forma específica, ou seja, solenidade, ou não proscrever, impedir determinada fórmula ou determinado conteúdo, haverá a amplitude da vontade para essa regulagem. Com mais um detalhe, a nova lei também atenta ao movimento que leva ao estabelecimento de precedentes, que está no Código de Processo Civil, estabelece também que essa liberdade está limitada no âmbito da administração pública como no âmbito privado, né, aos entendimentos consolidados e especialmente a administração pública, né, embora talvez não precisasse dizer, serve como reforço, pela matéria sumulada pelos tribunais superiores, autorizando até as advocacias gerais, as procuradorias, a não recorrerem contra decisões consolidadas. Nas garantias de livre iniciativa, doutor Rômulo, como ver a entrada de competidores estrangeiros no mercado? Eu entendo que com bons olhos, porque não deixa de fomentar a atividade, a economia, e onde há concorrência, traz benefícios. Eu vejo com muito bons olhos a entrada de investidor, não deixa de entrar capital, de fomentar investimento, eu acho muito positivo, eu entendo que muito positivo. Nós estamos chegando ao final do programa, considerações finais, doutor Bruno, eu pergunto para o senhor, como ficarão as relações jurídicas no âmbito da aplicação desta lei em termos de segurança jurídica? Essa é uma preocupação, inclusive para a atração de investimento externo, que via um tanto desregulamentado, agora tem parâmetros definidos. Mas eu vejo que a questão da segurança das relações, tanto interna quanto externamente, é predominante. Então nós temos uma baliza entre o empreendedorismo, a livre iniciativa, a observância dos direitos sociais e a segurança jurídica. Formam um tripé para o futuro das relações, sejam elas sociais como empresariais. O senhor agora, doutor Rômulo, mas eu pergunto, a lei da liberdade econômica vai conseguir uma mudança cultural do brasileiro? Ela exige essa mudança? Isso é muito interessante porque é o famoso ver se a lei vai pegar, né? É muito interessante. Eu acho que cabe à população, ao cidadão, ao empresário, ao trabalhador, exigir o seu cumprimento, porque de fato ela tem alguns pontos pendentes de regulamentação. Então que nós, enquanto populares, que nós exerçamos os nossos direitos para que essa lei realmente se efetive. Muito obrigado aos senhores pelas participações.
O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Bruno Terra Dias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o advogado Rômulo Brasil. E-mail para contato viajustiça@amares.com.br. E até o nosso próximo encontro.